Boa noite, senhores, senhoras e senhoritas. Como vão? Vamos começar agora o 4º dia da Semana Acadêmica de Agronomia deste ano, né? Tudo no formato online, como foi como está sendo todo esse ano aqui. Eu espero que vocês tenham gostado até o presente momento, principalmente as meninas, porque uma das posições que eu coloquei foi para ter essa inspiração para vocês. E hoje, gente, é a cereja do bolo, quando nós falamos na parte agrofeminina. Hoje nós vamos colocar a cereja do bolo aqui para vocês, tá? Nós vamos apresentar hoje para vocês a Maria Iraclésia de Araújo. Tá? É paraibana, né, dona Iraclésia? Cearense, Júlio. Cearense! Tá? Presidente da sociedade, graduada em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá. Né? O único problema dela foi esse. Ela fez gestão de agronegócios pela Unicesumar. É pós-graduada em gestão, produção e sanidade animal pela Universidade Estadual de Londrina. Presidente da Sociedade Rural de Maringá em 5 gestões, incluindo a atual. Foi a primeira mulher a presidir uma entidade do gênero no país, gente. É também diretora executiva da Super Propaganda, presidente do Maringá Convention e Bureau Visitors, vice-presidente da Comissão Estadual de Feiras Agropecuárias, membro do Instituto de Tecnologia Agropecuária de Maringá, o ITAM, e do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o CODEM. Também é vice-presidente de Assuntos de Turismo da SIM e membro do Conselho de Administração da Fundacim e do Instituto Cultural Ingá. Atua como consultor em eventos e palestrante em feiras, congressos, levando experiência de sucesso como gestora rural, empreendedora e líder à frente de diversas instituições. Com vocês, apresento a nossa palestrante de hoje, Iraclésia. Boa noite, Júlio. Boa noite. Eu não estou ouvindo ele. Por favor. Pode começar, Iraclésia. Júlio, desculpa, eu realmente fiquei sem te ouvir um pouco. Então, eu queria dar boa noite a você, a todos os acadêmicos que estão nos assistindo nesse momento. Super obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Queria agradecer ao Daniel, ao Gilmar, ao Eduardo, que são os diretores da Unifatesc, pela oportunidade de estar com vocês essa noite e compartilhar um pouco da minha história, falar um pouco dessa questão do comando das instituições e de mulheres no comando de entidades do agronegócio. Então, eu queria agradecer o convite, dizer que para mim será uma experiência fantástica e única, né, na minha vida profissional. Eu faço algumas palestras ao longo do ano, mas essa experiência, principalmente com acadêmicos, eu comentava com o Júlio um pouco antes, é algo que me deixa muito feliz e muito gratificada. Beleza, Iraclésia. Então, começamos então a sua palestra, então? Isso. Podemos começar? Opa! Bom, então, mais uma vez eu queria agradecer a vocês, né, por essa oportunidade de estar participando da Semana Acadêmica. E, assim, está fechando, né, pelo que a gente conversou, o evento termina hoje e ser convidada para participar desse momento é uma grande satisfação. Então, mais uma vez, obrigada. E eu queria dizer para vocês o seguinte, bom, a contribuição da mulher para o agronegócio. A gente pode se perguntar de várias formas. Como é que uma mulher ela pode dar a sua contribuição para o agronegócio? A gente tem, a história nos mostra que as mulheres sempre participaram do agro, né? Mesmo nos primórdios, quando os homens iam para as guerras, as mulheres, elas participavam de que maneira? Elas ficavam com as suas famílias, elas trabalhavam ali com a terra, tiravam o sustento, e quando os maridos voltavam, né, o seu rebanho, a agricultura e todo o comando da família era feito pelas mulheres, e ao longo da história, as mulheres sempre se mostraram muito
como é que se diz? Muito participativa. Então, não é algo que acontece só nesse momento. É claro que a gente tem uma contribuição ao longo da história, a forma da gente dinamizar, da gente poder mostrar de uma maneira mais presente que as mulheres hoje têm uma atuação não apenas no campo, não apenas nas profissões, né, ligadas ao segmento agro, como seriam as profissões das ciências agrárias, agronomia, zootecnia, veterinária, enfim, todas as áreas ligadas a esse segmento. E a gente tem produtoras direto na propriedade, a gente tem um monte de profissionais que estão ligados ao nosso segmento. Então, nós temos sim uma contribuição muito importante dada ao longo da história. Nesse momento, a gente consegue dar um pouco mais de visibilidade, até porque nós temos mulheres hoje muito estratégicas, em posições estratégicas dentro do agro, em ministérios, em sociedades rurais, como é o meu caso, né, em gestão de grandes empresas, mulheres que se destacam na pesquisa, enfim. Então, vamos falar um pouquinho disso. Bom, é bom a gente se conhecer. O Júlio falou um pouco do meu currículo, né, em relação a minha história, né, principalmente a minha formação acadêmica, um pouco da minha atuação, e a gente quer, nesse momento, falar um pouquinho para vocês que a Iraclésia não é apenas, né, só presidente da Rural, presidente do Convention Bureau e participar de todas essas entidades. Eu também sou uma mulher que tenho as minhas atuações como mulher em casa, com o meu filho. Eu sou mãe de filho único, como esposa, como irmã, como amiga. Então, a gente sempre tem que lembrar que a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente, às vezes, é um pouco mais do que aquilo que a gente mostra só profissionalmente. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês? A mulher, ela foi feita, e aí eu vou deixar uma reflexão, tá, para vocês, que diz o seguinte: a mulher, ela foi feita da costela do homem, não dos pés, para quê? Para ser pisada. E ela também não foi feita para ser superior, mas sim para a gente andar ao lado, igual, debaixo do braço, e para ser protegida e do lado do coração. Quem disse isso? Maomé. Por que a gente coloca isso? Para que vocês entendam que a participação da mulher na vida, na sociedade, nas profissões, ela precisa ser contextualizada do ponto de vista que a gente não está aqui para se sair muito bem nas nossas profissões e esquecer que o nosso parceiro, seja irmão, seja pai, seja marido, seja filho, que o homem não tem importância na nossa vida. O homem tem sim uma importância muito grande e é ao lado dele que a gente constrói a nossa família, a nossa vida, somos criadas, né, pelos nossos pais, e a gente tem uma contribuição muito grande. Eu sempre digo que, mesmo estando à frente de entidades ligadas ao segmento do agro, e que a gente tem sempre, de uma maneira geral, a participação dos homens, né, principalmente no número maior, né? Hoje eu sou presidente de uma entidade, como é o caso da Sociedade Rural, a gente tem a grande maioria são homens, os meus diretores, e nós somos grandes parceiros, né? E isso aí você vai, por exemplo, quando o Júlio falava que eu sou vice-presidente da Comespa, hoje eu sou a única presidente de uma sociedade rural no Paraná. Nós tivemos alguns anos recentemente uma presidente em Ponta Grossa, mas hoje sim, então a gente participa daquelas reuniões. Então eu sempre digo, eu sou muito feliz e muito grata por ter a oportunidade de conviver com tantos homens que são estratégicos, que são amigos, que são parceiros de trabalho, que estão junto com a gente no desenvolvimento de um segmento importante como é o agronegócio. Bom, como eu falei, é o seguinte: currículo, o Júlio já falou, mas eu queria deixar uma reflexão para todos vocês que estão nos assistindo, meninos e meninas. A gente precisa fazer essa reflexão seguinte: quem que nós somos? E nada mais é do que uma avaliação.
Eu tenho a oportunidade de ter feito um pouco da minha trajetória de vida profissional, pessoal. Então, assim, sempre que eu preciso, ou que eu me sinto desanimada, ou que eu me sinto desestimulada, o que eu faço? Eu faço uma reflexão e faço uma avaliação. E me pergunto, Iraclésia, quem é você? Né? Para mim mesma. Então, assim, quem eu sou, como que as pessoas me veem, qual é a minha percepção em relação à minha pessoa, o que eu represento hoje? Eu represento o quê? Para mim, para minha família, para os meus amigos, para os meus colaboradores, para os meus parceiros de trabalho, né, para a sociedade em que eu vivo. E aí eu também avalio muito a questão da minha trajetória. E eu digo para vocês o seguinte, quando a gente está em dúvida, quando a gente é colocado à prova, a gente precisa voltar ao começo de tudo. Então, eu estou sempre em constante avaliação da minha trajetória. De onde eu saí, quem eu sou, o que aconteceu, por que eu estou aqui. Porque quando eu tenho dúvidas, eu digo o seguinte, olha, saindo de onde eu saí e chegando aonde eu cheguei, é porque eu fiz uma trajetória de vida e eu sou grata e muito grata por isso. Então, eu deixo essas perguntas para que cada um de vocês faça essa reflexão. A gente tem muita gente jovem aqui nos assistindo, a gente pede que vocês façam isso hoje, daqui um tempinho façam novamente, e isso é para a vida, é para vocês se autoavaliarem, para vocês se autoconhecerem e para vocês todos melhorarem. Vocês vão ver que a gente faz uma grande diferença quando a gente tem essas reflexões. Bom, qual é a minha trajetória? A minha trajetória, como de todos vocês, é uma trajetória marcada por sonho. E aí eu digo para cada um de vocês que nos assiste que a gente nunca pode perder a oportunidade de ter sonhos. Por que não? Porque o sonho é aquilo que a gente tem e almeja alcançar. Então, qual era o sonho da Maria Iraclésia? Comecei minha vida, né? Sou nascida numa comunidade rural no interior do Ceará. Vivi até os 13 anos na casa, na fazenda, né, com meu pai era agricultor, minha família agricultora e um pouco de pecuária. Então eu fiz toda essa trajetória até os 13 anos morando no campo. Mas eu tinha um sonho. Qual era o meu sonho? Que eu queria um futuro melhor como todo mundo. E se você não tem um sonho, você não imagina onde você quer chegar. Então, é para a vida. Sonho faz parte das nossas vidas. Aí, assim, eu tenho um sonho, eu tenho metas, eu tenho objetivos. E ao alcançar esses objetivos, você tem experiência e você tem outros sonhos. Então, a vida, a gente nunca pode perder na nossa vida o direito do sonho, porque é o sonho que nos faz alçar novas metas e novos objetivos e a gente poder crescer na vida exatamente buscando um futuro melhor. E aí, como é que eu busquei isso? Eu busquei através do conhecimento. Então, os meus pais, eu sou caçula de 6 irmãos, meus pais tiraram a gente daquela realidade de sertão, mandou a gente para a cidade estudar. Então, qual era o meu sonho? Me tornar uma profissional ligada ao segmento do agro. Por quê? Porque o meu pai era agricultor e tinha pecuária. Então, eu queria me formar, no primeiro momento, em veterinária, viu, Júlio? Não fique brava. E quando eu vim para o Paraná, a opção acabou sendo zootecnia, porque não tinha veterinária em Maringá quando eu fiz zootecnia. Bom, esse sonho resultou no que exatamente? Resultou que eu saí da cidade dos meus pais, né, do campo, eu fui para a cidade, eu fiz o meu ensino médio técnico em agropecuária, numa escola federal, uma escola fazenda, e eu vim em determinado momento conhecer Maringá. E qual era o meu conhecimento em Maringá? Era visitar um parente, e quando eu cheguei aqui, eu simplesmente fiquei encantada com essa cidade. Encantada por quê? Porque era uma cidade planejada, uma cidade muito verde, era uma cidade fora da realidade de tudo que eu tinha conhecido na minha vida, né? Então, eu estou aqui há 30 anos e eu vim, ao conhecer, eu disse, esse lugar que o meu sonho de morar num lugar com muito verde, com muita água, né, com chuva, com muita coisa abundante, é aqui que eu quero ficar. Então, o que eu quero dizer para vocês
que eu comecei, a minha vida sempre foi pautada em sonhos, e ao chegar em Maringá, eu defini que seria essa cidade em que eu faria a minha trajetória de vida. Bom, qual é a minha trajetória com a sociedade rural? Por que eu estou no comando, né, da sociedade rural hoje? Eu cheguei no Paraná no finalzinho de 90, e no começo de 1991 eu vim fazer uma visita à sociedade rural com esse meu tio que me acolheu aqui, e eles estavam nos preparativos da Expo Ingá. E aí, naquela época, a Expo Ingá acontecia em abril, e eu fiquei encantada. Tinha uma escola de equitação, muito cavalo, e eu entrei como estagiária para a Expo Ingá, como estagiária do departamento pecuário, auxiliando o meu colega de profissão, zootecnista, Jussival Pereira de Sá, que o Júlio conhece muito bem. E eu entrei como estagiária e fiquei encantada, né? Animais de alta genética, a gente tinha oportunidade de conhecer e participar dos julgamentos, de fazer todas aquelas admissões dos animais, aquela coisa de máquinas, de implemento, enfim, a feira me contagiou. E aí eu recebi um convite para trabalhar na sociedade rural. Então, resumindo, a minha história com a sociedade rural, ela foi exatamente 13 anos como colaboradora. Eu participei da fundação da Sociedade Rural Jovem. Primeiro eu me associei em julho de 2003, né? E depois eu entrei como membro da Rural Jovem. O que era a Sociedade Rural Jovem? Era a formação de grupos para fazer a sucessão da sociedade rural ao longo dos anos. Então, eu fui membro dessa Rural Jovem, eu participei da fundação do Núcleo do Nelore de Maringá e participava de muitos campeonatos equestres. Esses campeonatos equestres eram muito engraçados. Numa dessas estadas na rural, eu fui na escola de equitação. Aquele monte de cavalo, quarto de milha, se me encantou e eu falei, é aqui que eu quero ficar. E aí eu comecei a participar de provas de tambor e baliza, participar de campeonatos paranaense, depois campeonatos nacionais. Tive a oportunidade de fazer prova de 3 tambor e baliza num determinado momento com a categoria mista, né, junto com os meninos. Chegou um dia que eu disse, olha, vocês precisavam fazer uma categoria feminina, né, porque é um pouco desigual. A gente entrava nas categorias abertas às vezes e os treinadores estavam lá, então a gente não tinha aquele mesmo pé de igualdade. Então isso foi muito importante, porque a ABQM, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Quarto de Milha, criou uma categoria feminina. Então eu também fiz parte dessa história e abri esse espaço, eu e mais 2 profissionais, uma veterinária de Umuarama e uma outra menina aqui de Mandaguari. Então a gente fez essa pegada e a gente teve essa conquista. Então é mais uma historinha que a gente tem para contar. Bom, em 2008, nós tivemos uma eleição na sociedade rural. Eu já não era mais funcionária, eu tinha saído, eu fui gerenciar o Centro de Biotecnologia do Unicesumar, a implantação do projeto de reprodução animal. E aí, pessoal, eu simplesmente, por fazer parte do núcleo do Nelore, e estar ligada ao pessoal do cavalo, numa reunião foi feito o seguinte, olha, seu Joaquim Romero Fontes, esse senhor que está na tela, tinha 93 anos, ele foi o fundador da sociedade rural, mas ao mesmo tempo como fundador, ele tinha voltado e estava fazendo uma segunda gestão e ia sair da rural. E aí a gente, numa reunião do núcleo do Nelore, com o pessoal do cavalo, vamos apresentar uma opção de um candidato para substituir seu Joaquim, e vamos tentar compor isso. Bom, foi indicado 4 pessoas, todo mundo assim, top, né? Assim, o fulano, o Beltrano, e na saída dessa reunião, um dos nossos diretores olhou para mim e disse assim, olha, aliás, olhou para o meu marido e falou, a gente precisa colocar o nome da Heraclésia. Todo mundo olhou assim para mim, até eu fiquei abismada. Precisa colocar o nome dela, por quê? Porque vai ter a feira, a gente faz um rádio peão, e se o nome dela tiver, qualquer um dos nomes que se sobressair, será o candidato. Eu achei aquilo um absurdo, porque o quadro de associados da Rural era em torno de 97% de homens, 3% de mulheres, e eu falei, imagina, né, assim, uma mulher, não tinha histórico, não tinha absolutamente nada de uma mulher que presidisse uma sociedade rural.
que isso é uma característica muito do Paraná, especificamente, né, a do Paraná, a maioria dos estados, você tem sindicatos e não sociedades rurais, principalmente as feiras. Mas, assim, resumindo a história, o meu nome foi colocado nesse Rádio Peão, foi o que mais apareceu. Enquanto colaboradora da Rural lá atrás, eu fiz, uma das minhas funções foi de atendimento ao associado, então eu conhecia muito bem as demandas dos nossos associados. Então, o que eu fiz? Um plano de trabalho exatamente voltado para as demandas que eu sabia que eles tinham. Resumo da história, eu fui eleita com aproximadamente 82% dos votos válidos, e fui eleita a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil e em Maringá. Então, eu substituí seu Joaquim Romero Fontes com 93 anos. E aí, pessoal, é assim, qual é a dinâmica disso? Primeiro, você tem um perfil, né, para estar fazendo a gestão, uma entidade altamente conservadora. O perfil dessas entidades ligado ao segmento há 10 anos atrás era algo assim, que a gente tinha o fulano, que é pioneiro, que é fazendeiro, muito embora o meu marido é um dos fundadores da entidade. Mas, assim, resumindo, eu fui eleita pelo voto, muito bem eleita, e aí o que aconteceu? Isso passou a dar destaque não apenas para mim, mas também para a entidade. Então, eu, na mesma época em que eu fui presidente da Sociedade Rural de Maringá, a Cátia Abreu foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Foram os dois cargos ocupados por mulheres com repercussão. Eu com repercussão de Estado, porque era muito diferente, e a Cátia Abreu pela CNA. E aí, o que eu aproveitei? Eu aproveitei a oportunidade para abrir espaços para as mulheres e tornar a sociedade rural uma entidade próxima da sociedade como um todo, não apenas do segmento. Então, com base nesse trabalho, eu fui agraciada com a Medalha de Mérito Legislativo no Parlamento Brasileiro, que é uma honraria que acontece, é uma premiação anual, é feita pela Câmara dos Deputados e é indicada por um deputado de Maringá e um deputado de fora, né, da região norte, que nunca tinha me visto, mas viu a minha história, porque vai os currículos, e ele entendeu que eu poderia, né, receber esse título, restrito a 32 pessoas a nível de Brasil, e selecionada. E do sul do Brasil tinha eu e o prefeito de Itajaí. Então, eu me senti, assim, muito honrada, levei parte da minha diretoria que pôde ir para esse momento, e fiquei muito feliz. Então, eu fiz 2 gestões seguidas, 2008, 2010, e 2010, 2012. Bom, quais foram os desafios, né, para fazer a gestão da sociedade rural? Muitos desafios, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês um pouco do que foi esses desafios. Pessoal, qual é a finalidade da sociedade rural? Ela é uma associação de produtores. Nós temos aqui uma entidade formada por pessoas que são ligadas ao segmento agro. Nós temos o perfil do nosso associado, ou ele é agricultor, ou ele é pecuarista de bovinos, de corte, de leite, ovinos, né? Enfim, todas as atividades. A gente tem pequeno e médios produtores, pequeno, médios e grandes, e a gente tem essa característica, então, de uma associação de representação de classe. Com um detalhe, o presidente da sociedade rural responde pela gestão do parque de exposição com uma área de 10 alqueires dentro da cidade de Maringá, porque hoje a cidade cresceu, ela cresceu ao entorno da cidade, né? A cidade cresceu em torno do parque. Nós temos aqui uma estrutura extremamente moderna. A gente tem aqui hoje, entre pavilhão de indústria e comércio, uma das maiores arenas cobertas do Brasil, pavilhões para receber ovinos, bovinos, pista de prova, e uma mangueira de leilões, mais outros centros de eventos, laboratórios de análise de solo, enfim. Nós temos uma estrutura hoje dentro desse espaço que se precisa fazer a gestão. Então, a minha função, enquanto presidente, era o desafio de fazer a gestão do espaço, de fazer a gestão financeira, só lembrando a vocês
que eu recebi a entidade com uma dívida relativamente grande, então tinha esse desafio financeiro. Nós tínhamos a gestão da Expo Ingá, que é um evento que nós temos no último ano, passou de 500 mil pessoas visitando a feira. Então, eu tenho 10 meses do ano que a gente trabalha entre planejamento, escolher um tema, fazer uma logo e desenvolver uma campanha publicitária, em preparar áreas para venda, expositores da pecuária, da indústria, do comércio, shows, porque é uma feira mista, a gente tem essa obrigação, né? E isso de maneira sustentável. Eu tenho que fazer o planejamento de um evento com capacidade para a gente ter um evento de resultado que tenha uma visibilidade institucional e financeira à altura daquilo que a entidade precisa fazer. Então, esse era um dos desafios. E também, efetivar parcerias com entidades do setor. O que eu fiz? Seu Joaquim, ele era um senhor com uma idade avançada, então, assim, a gestão dele muito boa, mas muito fechada, né? Muito centralizadora. Então, o que eu fiz? Logo que eu assumi, a gente já tinha sido da Sociedade Rural Jovem, então a gente focou a atuação dos jovens, dando um cargo executivo na diretoria para o jovem, para ele fazer todo esse trabalho de congregar e juntar as pessoas, e criamos um cargo de uma diretora para o cargo da Sociedade Rural Mulher. Por quê? Muito embora eu seja mulher, o meu cargo ele é dinâmico e ele é para o todo. E essa diretora executiva participa com a gente das reuniões, a gente leva os projetos, elas executam, principalmente a parte social, né, que tem uma demanda muito grande. Então, a gente criou esses dois cargos, um para o jovem, que é o diretor da Rural Jovem, e a diretora da Rural Mulher, que atuam como braços da nossa gestão. E aí, eu falei, bom, em cada entidade importante da cidade de Maringá, a gente vai colocar um gestor, um diretor, alguém, se eu não quiser, eu estaria à disposição, né? A gente fez uma atuação de envolvimento da entidade com a sociedade, por entender que o segmento do agronegócio, ele está presente na vida de todos. Então, as pessoas precisam entender que a gente tem uma participação no dia a dia de cada um. Então, foi isso que a gente fez. A gente buscou uma relação com a sociedade, com as entidades, e também uma relação com o setor público. E aí, nós fizemos da Expo Ingá um dos principais eventos agropecuários do Brasil, no cenário de feiras de categoria mista. Hoje, nós estamos entre as 5 maiores feiras agropecuárias do Brasil, então a gente fica muito feliz, isso com números, é importante, porque uma feira, ela não é uma feira apenas para o entretenimento. A feira, ela significa o espaço onde você leva tudo aquilo que é produzido pelo agronegócio pequeno, pelo médio, pelo grande produtor, no mesmo espaço, onde você leva a tecnologia através de máquinas e implementos agrícolas, através de startups, através de apresentações de produtos e serviços, de maneira que o nosso segmento está representado numa grande vitrine. Então, é isso que a gente trabalha. E os desafios também para a entidade foi a gente passar por um processo de concessão para fazer a administração do parque por mais 30 anos, reposicionar a entidade como uma entidade de representação de classe, e com essa nova concessão de 30 anos, a gente tem também a oportunidade de fazer a gestão do espaço como um grande centro de eventos. Então, eu voltei à administração da Rural, porque daí eu saí em 2012, meu vice-presidente assumiu no meu lugar, né, o Wilson Filho, de Matos Silva Filho, e depois eu voltei em 2015 para essa nova realidade após a concessão, exatamente para fazer encarar os novos desafios. Vamos lá. A mulher na gestão do agro. Eu falei um pouco de mim, para vocês se contextualizarem, né, de quem é a Marília Clésia, o que eu fiz de atuação na sociedade rural. Então, eu queria deixar aqui um complemento para vocês, de que eu tenho hoje de atuação em entidades, cerca de 12 entidades, entre a presidência da Sociedade Rural, a presidência do Convention Bureau, que são os cargos diretos. Eu participo com alguma atuação em 12 entidades, incluindo essas duas. E aí, pessoal, vocês poderiam estar me perguntando,
por que você participa de tanta coisa simultaneamente? Agora eu começo a entrar no processo de ir reduzindo essas participações num curto espaço de tempo. Por quê? Porque a gente cansa um pouquinho, a gente passa dos 15 anos, obviamente, e eu preciso... por que eu participo? Eu participo porque eu entendo que eu tenho uma trajetória de atuação, eu tenho uma trajetória de conquistas, de participação da mulher num segmento importante. Aproveitei todas essas oportunidades e tentei extrapolar isso do universo agro para a sociedade, né, para que as pessoas entendam que elas acordam todos os dias, elas tomam um café, tomam leite, comem um pão, come uma fruta, né? A vida delas está pautada efetivamente na dependência de um produtor rural. Depois da indústria, depois da transformação, então a gente precisa entender que a nossa contribuição ela tem que sair aqui do nosso universo individual. A gente precisa contribuir com a sociedade do ponto de vista de estar exatamente participando da nossa sociedade. Então, eu participo exatamente por quê? Porque eu tenho um filho. Meu filho tem 16 anos hoje. Espero que ele seja, né, procurei dar uma boa formação, vai para a universidade o ano que vem, e eu quero uma sociedade melhor para ele. Então, a minha função e a minha obrigação é ajudar nessa transformação para que meu filho chegue numa universidade e no futuro da vida dele de atuação profissional com uma sociedade melhor. Então, eu deixo para vocês o desafio, cada um de vocês que serão profissionais, quem está começando agronomia agora, ou quem já está no último ano, né, ou está no processo intermediário, simplesmente entenda que a vida profissional de vocês, a atuação, o entendimento do compartilhamento, ele é importante para a gente poder ter uma sociedade um pouco melhor. Então, essa é a minha justificativa de participar de tantas coisas ao mesmo tempo, tá? Dar essa contribuição. E aí, quando a gente fala da mulher na gestão do agro, né, eu me incluo nessa, hoje nós temos muitas mulheres em cargos estratégicos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é uma mulher com uma atuação muito forte, com uma atuação muito estratégica e tem feito uma diferença enorme. E hoje nós temos na sociedade rural brasileira também outra Tereza Cristina, a Teca Vendramini, que é presidente da Sociedade Rural Brasileira, é uma entidade com 100 anos, recebeu a primeira mulher no cargo executivo, a Teca participou na gestão anterior como diretora ligada ao segmento de pecuária, e ela foi eleita a primeira mulher a presidir a Sociedade Rural Brasileira, uma entidade de 100 anos. E aí a gente tem vários históricos de mulheres que atuam diretamente, né, em profissões ligadas ao segmento e que estão conquistando espaço. Precisa ser ocupada. Espaço vazio a gente tem que ocupar, né? Caneta precisa ser usada de maneira estratégica, ao invés de estar na mão de quem a gente não confia, coloca na nossa mão e façamos a diferença. Bom, qual é né? Qual é a nossa contribuição como mulher? Então, uma de nós, né? Eu estou falando aqui para mulheres no comando, para mulheres que vão estar no comando, seja da sua profissão, seja de uma entidade, seja de qualquer, se coloque como autora da sua história, dê a sua contribuição, porque você pode e deve. Sempre lembrando que quando eu escolhi o meu sonho, eu pautei no conhecimento. A minha mãe reunia todos os filhos e dizia o seguinte: a única coisa que vou poder deixar para vocês é o legado do conhecimento. Uma mulher simples, morando numa comunidade rural no interior do Ceará, né? Faz assim, eu tenho 51 anos, a minha mãe morreu com 62, quer dizer, uma mulher muito, muito à frente, tirando as filhas da roça e mandando para a cidade, e as vizinhas dizendo que a gente ia se prostituir, porque onde já se viu tirar os filhos de perto dela. E ela dizia exatamente isso: vou mandar minhas filhas para a cidade, mandou meus irmãos também, né? Mas porque elas precisam de um futuro melhor. E eu sou extremamente grata a essa decisão dos meus pais. Meu pai é um homem simples, sertanejo do campo, não ouviu nada disso.
junto com a minha mãe, se uniram com muita dificuldade e mandaram a gente para a vida. E ela sempre dizia, quem vai libertar vocês de qualquer coisa vai ser o conhecimento. Então, o que eu quero dizer para vocês, qual é a nossa contribuição, é a gente se colocar como autora da nossa história e se posicionar e passar aquilo que a gente tem de melhor. Bom, aí é um quadro, eu já falei um pouco disso, né? Como que as mulheres participavam do agro desde os primórdios. E como que essa mulher, no mundo de hoje, né? Qual é a realidade, por exemplo, da minha mãe, que o meu pai trabalhava com 30, 40 homens na lavoura, porque não tinha máquina, não tinha trator, não tinha plantadeira, não tinha colheitadeira, né? Era aquela mulher de uma época onde a agricultura e a pecuária era desenvolvida de maneira muito rudimentar, mas através dos anos isso foi se transformando. Então, como que pode ser e deve ser a participação dessa nova mulher no nosso segmento? Como que elas atuam? De que maneira a gente pode atuar dentro do segmento do agronegócio? A gente pode ser produtoras, né? Eu acredito que vocês aí que estão nos assistindo, a gente tem produtoras, pesquisadoras, a gente tem muitas pesquisadoras de relevância, não só no segmento do agro, mas o Brasil se destaca com as mulheres na área de pesquisa, com muito conhecimento. A gente tem mulheres como colaboradoras nas empresas do segmento agro, a gente tem mulheres atuando, né, como profissionais da área de ciências agrárias, mulheres empreendedoras, mulheres executivas. Quantas mulheres hoje não estão à frente de multinacionais, de cargos estratégicos, presidente de entidades, como é o meu caso, eu me incluo aí como produtora e presidente de entidades, e mulheres no Ministério, como já falei para vocês, a gente tem hoje, né, a Cátia Abreu foi ministra, hoje a gente tem a Tereza Cristina, que faz um trabalho fantástico, uma mulher de uma atuação muito relevante. Aí eu vou passar de maneira bem rápida o perfil das mulheres no agronegócio, que isso já aumentou um pouquinho, esses dados um pouquinho de antes, mas é assim, quase 50% delas, elas trabalham em agricultura familiar, né? A gente tem aí em torno de 43% que elas dividem as atividades domésticas com o campo, em torno de 55% das mulheres que atuam no agro, elas moram na cidade e vão para as propriedades fazer suas atividades. O que elas preferem? Elas preferem se sentirem preparadas. E aí a gente entende o seguinte, as mulheres, além do curso específico, seja agronomia, veterinária, zootecnia, engenharia florestal e afins, ela busca o agregado, ela busca outros conhecimentos. Então, as mulheres, elas se sentem preparadas pelo conhecimento, elas buscam isso. E elas escolhem trabalhar onde? Quase 37%. Elas trabalham porque elas gostam do campo, elas têm afinidade. E aí a gente tem um outro perfil, né, de quase 57%, que elas se preocupam também com a estabilidade financeira, e em torno de 60% elas são proprietárias das atividades, propriedades, ou elas são sócias. E aí eu de mais alguns números, que eu não vou meter muito, mas de preferências, né? O que as mulheres gostariam de conhecer? Aí a gente tem aí essa relevância de artes, bolsa de valores, que o povo acha que mulher não gosta. Não, tem muita mulher na bolsa de valores já. Inclusive, eu vi uma reportagem agora essa semana sobre a participação das mulheres, e no período da pandemia, elas cresceram muito nessa área, né? E aí a gente tem, assim, o que elas preferem? A mulher gosta de ser fitness, né? Gosta de dieta? Não, elas gostam um pouquinho, mas nem tanto, né? E aí tem, a gente deixa essa apresentação disponível para vocês. E aí as principais preocupações, com o que a gente se preocupa? Quais são os nossos interesses pessoais? E aí eles diferem um pouquinho dos homens, né? A gente tem uma preferência pela saúde, e aí aqui eu queria deixar uma chamadinha para vocês que nos assistem, que a saúde, por que a gente tem hoje o tratamento, por exemplo, do câncer de mama, quando identificado com tempo, com tanta probabilidade de cura? Porque as mulheres foram e vão aos médicos, elas se previnem, né? Então a mulher se preocupa com a saúde porque ela tem o filho, a família, né? Ela tem a família para cuidar, então ela vai lá e se cuida. E aí a gente diz o seguinte, gente, tenho vários históricos e relatos das entidades por onde eu passo, principalmente dentro do agro, que as mulheres foram para a atividade rural pela dor. E aí como que é pela dor? O marido morreu e ela teve que assumir a propriedade.
ou a filha que perdeu o pai. Então, vocês, meninos, deixo o desafio para vocês entenderem que vocês são fortes, que vocês são guerreiros, que vocês são os caras, mas pensem na saúde de vocês, porque senão as mulheres vão continuar cada vez mais assumindo essas funções, porque vocês vão primeiro. E aí eu vou explicar por que vão primeiro. O ano passado eu fiz uma comemoração na Sociedade Rural do Dia do Idoso, tá? Reuni 500 idosos, de verdade, tinha 5% de homens. E aí eu perguntei para as gestoras, para as assistentes sociais, porque a gente trouxe esses idosos ligados às ATIs, né, esses idosos que participam de grupos, ela disse, tem duas opções. A grande maioria aqui são viúvas, porque a gente contratou um sanfoneiro, foi uma tarde assim muito gostosa. E ela falou, olha, a maioria são viúvas, os homens morrem primeiro, né? E os que ainda têm os maridos, simplesmente os homens, a maioria ficaram em casa. Então, isso que a gente busca assim, alertar que a gente precisa se cuidar, a nossa saúde, para a gente viver junto com a família, né? Aí a estabilidade financeira, que as mulheres se preocupam muito, realização profissional, a gente gosta de fazer aquilo que a gente gosta, é muito ruim você profissional ter uma atuação daquilo que você não gosta de fazer. E eu sempre digo o seguinte, a mulher inteligente, ela aprende rápido e ela sabe como pisar no solo de maneira suave. Então, a gente aprende que, tendo saúde, a gente pode garantir aquilo que está à nossa volta. Se a gente tiver o comando da nossa casa, das nossas atividades de maneira financeira, a gente também tem esse controle e por aí vai. E aí, as redes sociais, esse número está um pouquinho defasado. Hoje, nós temos uma atuação muito grande das redes sociais usada pelas mulheres, do Instagram. Então, como é que se diz? Instagram, Facebook diminuiu bastante, né? E o WhatsApp. Essas são ferramentas de trabalho que a gente usa muito, 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 muito. Então, vocês precisam observar, principalmente como profissionais. E aí, eu não sei se tem alguém nos assistindo que é mãe, queria dizer para vocês o seguinte, um enorme desafio. Mãe é tudo. E aí eu tenho essa imagem aqui, que eu acredito que boa parte de vocês já conheça, mas é assim, a mãe é agro, a mãe é tech, a mãe é pop, a mãe é tudo, ela está no Insta, está no Face, a mãe é a indústria e riqueza do Brasil. Por quê? Porque cabe a nós mulheres cuidar da família. Deus nos colocou com a bênção da gente se unir, homem e mulher, gerar família, gerar filhos, né? Então, nós somos essa geração de riqueza, de bens, de emoção, e de tudo que compõe uma família. Então, eu coloquei aqui para vocês descontraírem e enxergarem. As meninas, algumas vão se identificar, se não agora, lá na frente, e que os meninos olhem essa imagem e pode dar risada, não tem problema, tá? Mas vocês vão entender que a gente é exatamente isso. Lembrem da mãe de vocês, tá? Ela tá cuidando de vocês, mandando vocês se vestir, comer, mesmo grande, tá? Mesmo adulto, que eu faço isso com meu filho. Aí, essa imagem, o que eu gostaria que vocês olhassem? Eu sou mãe, eu também me canso. E às vezes as pessoas não se preocupam em perguntar se eu estou bem. E aí uma coisa que sempre me chamou a atenção com meu filho, eu falei, filho, você sempre pergunte para a mamãe se ela está bem, porque eu vou me sentir um pouco sem graça de dizer para você que eu não estou bem. Mas eu estou bem, só que eu não vou dizer para você que eu não estou, né? E eu chego em casa, eu trabalho muito, eu tenho uma rotina muito rápida, muito forte, então muitas vezes eu me sinto cansada. Então exatamente essa imagem que tem aí de uma mulher que chega, despenca, às vezes não quero demonstrar, mas é sempre bom a gente ter alguém que nos cuida, que nos cobre, que pergunta se a gente está bem. Então o que eu quero deixar de mensagem para vocês que a gente, né, nessas funções de comando, nessas funções que são pesadas, a gente participa de muita reunião, de decisões, nem sempre a gente agrada todo mundo, então é importante que alguém cuide da gente. Então, meninos e meninas, quem for casado, né, olhe para o marido, olhe para o filho, quem não for, olhe para a mãe, né, olhe para a mãe, olhe para o pai, dá aquele assim, afago, porque a gente precisa. A gente, às vezes, parece para os outros, dependendo da forma como a gente aparece, que a gente é super, super, super tudo. Mas a gente não é. A gente precisa chorar às vezes, a gente precisa extravasar, então a gente precisa de cuidados. Então a gente se cansa.
Bom, a gente deve nos inspirar em quem? E aí eu queria chamar a atenção de vocês que a gente deve se inspirar em mulheres que levantam outras mulheres, tá? Isso é importante porque a gente precisa se ajudar. Então, não derrube a tua amiga. Ela tem um sonho que de repente não vai ser compartilhado com você. Né? Não é aquilo que você quer para você, mas é o sonho dela. Você tem o seu, a sua amiga tem o seu, a sua irmã, a sua mãe. Cada um tem o seu sonho. E aí você precisa se inspirar. De repente, o seu sonho não é o meu, o seu perfil de vida não é o que eu quero para mim, mas você tem alguma coisa que você pode me ajudar. Então, você precisa se inspirar em alguém. E não derrube, e não tire o sonho de alguém. Mulheres que devem se inspirar e mulheres que levantam outras mulheres. Então, é se ajudar. E o meio acadêmico, a universidade, ela é muito importante para isso. Vocês precisam se ajudar, mulheres e homens também. Então, se ajude e se inspire em pessoas que são colaborativas. E aí, mais uma vez, né? É cuidar, mulher, é cuidar umas das outras. A gente tem dores diferentes dos meninos, a gente tem uma vida e uma condição fisiológica diferente dos meninos. Então, a gente tem muitas feridas que precisam ser curadas, a gente tem muitas feridas que precisam de band-aids, né? Então, vamos lá, vamos ajudar ao próximo e ajudemos umas às outras, né? Gente, o que faz eu me tornar uma referência na gestão de entidades do agro? Em primeiro lugar, o exercício da liderança. A gente precisa fazer o exercício da liderança, porque você lidera pessoas e você precisa ser exemplo, você precisa sair na frente, você precisa delegar, você precisa se unir, juntar forças. Então, a gente se tornar referência em gestão e em comando, nunca trabalhar sozinho. Cada pessoa que está com você, ela precisa ser ativada para ela poder ser, como é que se diz? Ela ser alguém que possa girar a roda junto com você. Às vezes numa velocidade menor, mas é o conjunto dessas ações que vai fazer a diferença. E uma coisa que faz muita diferença para uma mulher no comando de entidades ou no comando de uma função estratégica, né? Formação profissional. Você precisa ter uma formação profissional. Quando eu fiz o Tecnia, logo no momento seguinte, eu tive uma oportunidade de fazer uma pós-graduação na área de gestão e sanidade animal. Eu fui lá e peguei essa oportunidade. Até tentei fazer um mestrado, mas eu queria algo mais dinâmico. E o mestrado, e aí é uma questão de personalidade. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu tenho dificuldade de parar, eu tenho dificuldade de... Eu jamais seria pesquisadora, eu uso todos os dados de pesquisa, mas eu jamais seria porque eu tenho um perfil diferenciado, eu sou um perfil assim que não consigo parar. Então, eu acho que o pesquisador é aquela pessoa bastante... equilibrada, muito embora eu seja equilibrada, mas eu não sei trabalhar com pesquisa. Então, tenho inúmeros defeitos, e esse é um, tá? Então, a gente tem uma boa formação profissional. Depois, eu tive a oportunidade de fazer gestão em agronegócio, e eu tive uma identificação muito grande para a área de gestão. Eu gosto de planejar, eu gosto de ver as coisas fazerem acontecer, e isso eu descobri um tempo depois de formada já, né? Então, eu tenho essa facilidade. Com o tempo, com as minhas atuações, eu fui conseguindo ter experiência. Então, isso sim é uma das referências que eu tenho. A minha experiência me ajuda a melhorar. Como que eu posso melhorar? Através do conhecimento. Até hoje eu estudo muito, leio muito, tento me atualizar e viver nesse mundo que a gente está aí. Bom, bons relacionamentos é uma outra dica que eu deixo para vocês. Por quê? Os bons relacionamentos, eles te ajudam. Gente, quero ganhar dinheiro. Beleza, bacana. Quero me formar, quero ter uma profissão, quero ser empreendedora e quero ganhar dinheiro. Tudo bem, legal, bacana. Mas não esqueça que você nunca faz nada sozinho. E o relacionamento profissional, ele te ajuda muito a crescer profissionalmente. As pessoas estão em áreas diferentes e elas podem se complementar. Você precisa ter boas estratégias, né? O que faz te tornar referência? Você criar estratégias.
Crie estratégias, eu vou aqui, vou ali. Seja persistente, porque o que acontece? Dou 10 passos e quero desistir porque encontrei um obstáculo, tá? No meio do caminho tem inúmeras pedras. Muitas delas eu não vou retirar do meu caminho, porque eu não posso, eu não tenho força para tirar, mas eu posso desviar. Isso não significa dizer que eu não vou atingir o meu objetivo. Eu vou atingir o meu objetivo sim. A única coisa é que aquela pedra me atrapalha e eu busquei um outro caminho, mas eu vou atingir o meu objetivo do mesmo jeito. E agir. Não adianta, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, e você não fazer absolutamente nada. Faça alguma coisa, e faça hoje, tá? Uma outra coisa que eu deixo como dica é assim, tenha foco, né? Foque naquilo que você quer. Hoje a gente tem uma disponibilização de muitas informações, mas às vezes essas informações, ela te faz você dispersar. Não dispersa não, foca, olha, eu quero ser engenheiro agrônomo, quero atuar nessa área. Se lá na frente você descobrir que não deu, mas você focou, né? Aí você parte para o outro lado e tenta achar alguma coisa. Sempre motivado. Não adianta se você não tiver motivação. E expresse essa motivação para você motivar equipes. Isso eu estou falando de quem faz gestão, de quem quer trabalhar com gestão de entidades, de empresa, do teu negócio. Seja motivado, porque senão as pessoas não te seguem, né? Não permitir que ninguém nos coloque em posição desfavorável, porque não, assim, se iludam. Isso é para homens e mulheres, mas a gente, como mulher, eu fui alçada a muitos momentos a estar em situações que eu não gostaria de estar, mas eu fui, às vezes, uma dispersão, eu fui colocada em situações que me deixavam desconfortável. E eu sempre tive, eu sou muito católica, né? Eu sou uma pessoa que sou fervorosamente devota de Nossa Senhora, e quando eu via que eu estava naquela barca que alguém me colocou, eu falava, Nossa Senhora, passa na frente e limpa esse caminho. Então, eu sempre consegui me sair dessas situações, mas é melhor a gente antever, prever e não deixar que ninguém te coloque nesse tipo de situação, né? E aí, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, seja melhor do que as pessoas te mandam fazer. Então, assim, se você só faz uma coisa, desculpa, faça diferente em algum momento, você precisa crescer, você precisa conhecer e você precisa fazer algo diferente, né? E aí eu deixo uma pergunta, meninas, né, para as meninas. Quantas mulheres cabe dentro de cada uma de nós? Eu tenho horas que eu pego papelzinho, eu gosto muito de escrever, né? E aí, quando eu escrevo, eu falo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Assim, eu sou isso, eu faço isso, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou profissional, eu sou empresária, né? E isso requer muito de mim. Então, cabe várias mulheres dentro de mim. E aí chega um momento que a gente tem que avaliar se todas elas estão dentro daquilo que a gente quer fazer mesmo. Mas é uma questão de avaliação, né? Vamos lá. E uma coisa, como é que a gente faz isso? É mais uma mensagem que eu deixo para vocês. É necessário que se trabalhe a transformação das relações sociais entre homens e mulheres. E aí essa imagem, né, que a gente está uma mulher do lado e um homem do outro, eu coloco para vocês como uma forma de vocês entenderem que homem e mulher se complementam nas profissões, nas suas atuações, né? Então, a competitividade de mercado, ela existe para todos nós. Então, se tem uma vaga e eu sou capaz e tem um menino lá, a gente vai para o conhecimento, ele que vai nos nivelar. Né? Agora, estamos aprovados, vamos ser gestores de uma empresa, vamos ser profissionais no campo, vamos fazer qualquer coisa que tem que estar junto. Então, a gente une essas duas peças e vocês verão que vocês serão profissionais muito melhores, com o único objetivo, a busca de resultado. Para finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte, perfil do profissional que a gente espera muito do mercado hoje. Primeiro, que ele tenha conhecimento, que ele tenha ética, são algumas coisas que a gente não abre mão, eu estou falando como empregadora, né? O uso de tecnologia, principalmente nesse momento em que a gente passou e está passando por uma pandemia, ficou mais do que evidente que a gente precisa estar conectado, saber utilizar, são ferramentas importantes, mas ela não substitui
o seu caráter, ela não substitui algumas coisas que a gente precisa ter. Então, eu gostaria de deixar, assim, algumas observações. A sua atuação profissional, ela vai estar relacionada com o teu conhecimento, mas qualquer empregador, ele vai buscar você nesse universo da tecnologia, nas mídias sociais. E aí você fala assim, olha, não tem nada a ver, a minha vida pessoal não tem absolutamente nada a ver com o meu aspecto profissional. Desculpa, mas o teu caráter, a forma como você expressa a tua vida pessoal, hoje ela é muito buscada pelos RHs, pelas pessoas que vão contratar. Né? Então, sabe aquela foto que a gente está com os amigos enchendo a cara? Eu fiz zootecnia numa época em que a agronomia e zootecnia festava muito. Eu não sei se vocês conseguem fazer isso hoje, mas era a galera do churrasco, a galera que bebia muito, que festava muito. Então, o que acontece? Hoje, tudo que a gente faz, a gente posta, né? E aí, às vezes, aquela foto que ela não seria amplamente colocada, deveria ser colocada publicamente, para se o meu empregador quiser verificar se eu sou uma pessoa fora do meu ambiente de trabalho, qual é a minha vida lá, como é que tá, aí você vai se arrepender, porque muita gente observa isso. Então, tomar alguns cuidados nesse sentido, né? Porque eu acho que cada um de vocês poderão ser profissionais cada vez melhor. E a mensagem é que as mulheres se tornem as melhores versões de si mesma. A gente tem que ser a gente dentro do objetivo que a gente quer da nossa vida e tentar colocar isso de uma maneira muito pontual. Então, eu queria agradecer, acho que falei bastante, né? Estão todas os meus contatos, eu queria mais uma vez agradecer por essa oportunidade, né? Minhas mídias, se quiser seguir aí, a gente está sempre com atuação e colocando aquilo que a gente faz, e mais uma vez, o meu agradecimento a todos e me coloco à disposição para perguntas e o que vocês entenderem que é pertinente nesse momento. Obrigado, Iraclésia. Eu vou deixar só mais um pouquinho aí para o pessoal pegar suas mídias, tá? Vou deixar só mais um pouquinho aqui para eles pegarem. A gente já começa as perguntas daí. Não sei se extrapolei no tempo, tá, Júlio? Não, olha, pelo que eu ouvi aqui, pelo que eu mediei, pelas mensagens que eu recebi aqui no WhatsApp aqui, olha, as meninas estão de boca aberta com a sua apresentação. Oi, deixa eu te perguntar uma coisa. Seu pai tá por aí? Ele mandou uma pergunta. Já te passo ela. Ô, Caetano, que saudade. Pessoal, eu falo com o Júlio porque eu conheço o Júlio há anos. A gente tem uma história, né, da família dele com a gente, com a sociedade rural, desde a época que eu fui colaboradora. Então, por isso que eu tenho a liberdade de falar com ele assim. Então, vamos lá, dona Iraclésia. Vamos lá, Júlio. Bem, como eu sempre falo, falei nos outros inícios das outras apresentações, como eu sou o coordenador do curso, eu tenho essa vantagem. Então, vou fazer as primeiras perguntas. Tá? Primeiramente, Iraclésia, eu me lembro muito bem, quando eu comecei a trabalhar lá na sociedade rural, né? Tinha você, o Jussival, o seu Tercílio, o seu Terceu, né? A Maria Odila. Nossa, ó. O Hamilton, a Sônia. Um pessoal que eu acho que me ajudou muito, me inspirou demais. Espero que os professores, eu, com esses alunos, a gente também esteja inspirando esses alunos. Que bom. Né? Para serem pessoas, como você muito bem falou. Não adianta nada você ser uma pessoa como profissional e outra pessoa como ser humano. Você é a mesma pessoa, não importa. Exatamente. Concordo com isso com você. Eu me lembro que a gente se encontrava lá nos corredores do G56, você estava se formando e eu entrando no curso de agronomia, né? Como eu falei para você, né? Você estava falando de um dos meus defeitos. Você tem muito poucos, mas você tem um grande defeito. Não fez agronomia. Você ia ser incrível se tivesse feito agronomia. Eu acho que sim. Uhum. Você teve muitas barreiras por ter sido mulher quando você estava na presidência da sociedade rural?
Ô, Júlio, eu tive mais assim, eu tenho uma coisa que eu acho que foi muito diferenciada quando eu fui para uma eleição, e eu tenho um fato aí que me chamou muito a atenção, que foi, eu participei de um processo eleitoral e o meu concorrente era um ex-presidente, uma pessoa que me ajudou muito, da qual eu tinha muita admiração. Mas quando eu fui eleita e votada pelo voto democrático dos associados, eu sempre brinco que eu fiz uma campanha de gente grande, fiz propostas, eu fiz uma foto individual dos meus diretores, porque quando você vai para a eleição institucional, né, Júlio, você vota muito pela afinidade, se você conhece a pessoa. Depois de muito tempo, que eu acabei tendo uma agência de publicidade voltada para o agro, que a gente tem muita dificuldade de encontrar empresas assim, que prestem serviço, e aí eu tinha um amigo, parceiro, e a gente acabou indo para essa área. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção na época é que dentre os votos que eu não tive, foram de mulheres, né? Então significa dizer que naquele momento, isso, por que eu chamo a atenção? A gente tinha uma urna com 30 votos, eram poucas mulheres associadas, né? E as agropecuárias. Como as agropecuárias, todas elas deram as procurações para as pessoas que estavam ligadas a gente, daquele grupo da minha chapa, a gente sabia que as pessoas votariam em mim, porque elas deram para pessoas de confiança, né, ali. E aí a urna tinha 28 votos. 28 votos. Eu tive 23 votos e os 5 votos que eu não tive foram de mulheres. Então, aquilo para mim me marcou muito, porque as poucas mulheres que tinham não votavam em mulheres. E eu tive, assim, por exemplo, no processo de campanha, algumas mulheres que eram esposas de alguns sócios da chapa do concorrente, ligando na casa dos associados, falando com as mulheres, que onde já se viu uma mulher ser presidente de uma sociedade rural, como a da Rural de Maringá, que era uma entidade tradicional. Então, as mulheres do sócio me ligavam, porque como eu atendi os sócios, as mulheres às vezes iam juntas, né? E aí, assim, ao ganhar, eu fui eleita pelo voto democrático. Então, eu me senti muito à vontade para inserir uma mulher na diretoria executiva, inserir um jovem e poder fazer, assim, a Rural, Júlio, você vai lembrar, a gente tinha o pessoal que era do leite, o pessoal que era do cavalo, que era do Nelore, era tudo muito dividido. Qual foi a nossa primeira função? Tentar trazer todo mundo para um universo único. A entidade é uma só, ela congrega todos os produtores. Eram panelinhas. Né? A gente fez esse trabalho e graças a Deus. Agora, eu tive assim, eu sempre fui em todas as feiras, eu prestigio muito os meus parceiros de sociedades rurais, pessoal do sindicato que a gente conhece, pessoal de cooperativa, e eu me deparava muito com algumas surpresas, né? Porque eu ia muito em reuniões em que só tinha eu de mulher. Eu sempre me portei bem, com muita ética, muito respeito, né? E me saía, mas tive assim, e tive com 3 meses de gestão, eu fui colocada à prova a primeira vez para usar a caneta. Quando eu disse lá atrás para vocês que a gente precisa ocupar espaço, é porque a gente precisa ocupar espaço. Então, se tiver um cargo disponível, você tiver capacidade e tiver oportunidade, você senta na cadeira. Porque passará por você, uma pessoa capaz, esclarecida, a condição e a responsabilidade de transformar o ambiente e a sociedade que você vive. E o uso da caneta, a gente reclama muito do político, por exemplo, né? Do político, da política partidária. Alguém se coloca num lugar à disposição para ir, então, quando atirar pedra, mas se coloque no lugar do outro e receba essa pedra. Então, quando tiver a oportunidade de usar caneta, e eu tive com 3 meses de presidente da Rural, eu tive a oportunidade de ser colocada à prova. Eu tive que tomar uma decisão contrariando, só que eu me preparei, né? Também para esse momento. Eu tive que tomar uma decisão, sabe aquela decisão que ela definiria se eu seria respeitada ou não. E eu não tive dúvida. O voto final era meu como presidente e eu tomei a decisão que transformou parte da história da sociedade rural a partir dali, que era um assunto ligado à feira, ao fechamento da arena. E, assim, uma decisão super acertada, compartilhada, obviamente, mas a decisão final foi minha. Se eu tivesse recuado,
porque eu me senti um pouco ameaçada, né? E se eu tivesse recuado e não tivesse usado a caneta e dito, olha, não, né? Eu não teria, eu teria perdido o respeito ali. Então, Júlio, eu fui sim colocada à prova, mas sempre Deus me orientou, me deu sabedoria e entendimento, e a gente chegou onde a gente chegou. Uma coisa que eu fiquei assustado agora, porque você falou, você teve preconceito das próprias mulheres, ou seja, é um tiro, é como se tivesse dado um tiro no próprio pé. Seria isso? Sabe o que eu fiz? Na minha posse, foi a primeira vez que a Sociedade Rural convidou o associado e a esposa para a posse da diretoria. Eu falei, eu como mulher, porque era assim, as posses eram assim, convidava ali os estratégicos, mas nunca as mulheres juntas. Eu fui lá e falei, não, quero o associado e a esposa. A gente conseguia fazer uma festa, né? Para X pessoas. Eu falei, mas essas X pessoas têm que ser o associado e a esposa. Mandei o convite individual. Então, foi o primeiro momento que eu consegui abrir esse espaço aí depois. Todos os eventos institucionais nossos, a gente chama o associado, a esposa e os filhos. Como eu estava falando, eu acho que foi dos Expo Ingá atrás, nós tivemos 2 equipes aí participando do hackathon que teve aí. Que legal, hein? Aí nós temos um professor, tá? O nome dele é Marcelo Piccoli. Os alunos chamam ele carinhosamente de Gustavo Lima. Não precisa explicar um monte. É o nosso Gustavo Lima genérico. Só falta, como ele fala, falta os músculos e o dinheiro. Né? Mas sem brincadeira. É muito legal. Ele é um cara muito gente fina. Aí ele me solta dentro do chat, se você olhar depois. Que saudade de uma Expo Ingá. Ele está confirmado para o ano que vem, né? Com certeza, confirmadíssimo. Nós tivemos que adiar, Júlia, a Expo Ingá, e assim, mais uma vez, né, agradecer aí ao Daniel, o Gilmar e o Eduardo, por ter, através de você, oportunizado a participação dessas 2 equipes no nosso evento. A Expo Ingá, nós, infelizmente, adiamos a feira para outubro, porque a gente não tinha um entendimento de como seria o comportamento da pandemia, mas hoje a gente chegou, assim, junto com os parceiros, entendendo que não tem como fazer um evento que aglomera e um evento que passa 500 mil pessoas. Fomos, assim, muito instigados para fazer uma versão digital, mas a gente entendeu que não iria... A Expo Ingá, ela é um evento de experiência, seja gastronômica, nos eventos técnicos, no entretenimento, então ela ficou para 2021, continuamos com a mesma edição, 48ª Expo Ingá. Aí eu vou fazer o seguinte, você me avisa quando quer a apresentação dele, para eu ver o horário de aula dele aqui, para ver se o helicóptero pode trazer ele ali de Paranavaí para a apresentação aqui. Garanto que deve ter um monte de gente rindo nesse presente momento. Júlio, o único show já confirmado, porque a gente vai levar todos os shows que já estavam programados para essa edição, né? Nós vamos levar para maio. E ficou para o dia 13 de maio de 2021 a apresentação do embaixador. Então, você já pode colocar aí, e a galera pode se programar que dia 13 de maio de 2021, Gustavo Lima vai estar na Arena de Maringá. Tá ouvindo, Marcelo? Aí nós temos o Gustavo Padovan. Ele passou um comentário aqui. Tive a honra de trabalhar na política do lado dela, junto com o Favoto, a Vanessa, a Rita, o Ademir aqui em Maringá. Que legal, bacana. Abraço, Gustavo. Aí tem um tal de Caetano, né, também conhecido como meu pai. Ele mandou o seguinte: como foi o seu início até chegar, né, na formação de zootecnista na UEM e posteriormente até presidente na Sociedade Rural de Maringá? Olha, o Caetano é uma pessoa que conhece bem um pouco da minha história, foi parceiro de trabalho, então ele conhece um pouco das minhas lutas, né? E aí, pessoal, vocês acadêmicos que estão aí, às vezes reclamam de alguma coisa, eu tive um apoio do meu tio para estar aqui em Maringá, para ficar em Maringá, um acolhimento. Depois eu fiquei 1 ano, meus pais pressionando para eu voltar para o Ceará, eu resolvi ficar. Então eu tinha que dar uma libertada, né?
E eu fui morar com uma moça, eu saí da casa do meu tio, fui dividir um apartamento com uma menina, inclusive, que era amiga indicada pelo Caetano. O Caetano trabalhava, prestava serviço para a Rural. E assim, eu fiz zootecnia trabalhando na sociedade. Aliás, assim, eu fiz os meus 2 cursos de graduação e a pós-graduação trabalhando na sociedade rural. Então, eu trabalhava de verdade dia seguidos, feriados, dia santo. Então, assim, zootecnia, tinha aula de manhã, 2 dias na semana, aula na fazendinha. Eu terminava a aula na universidade, eu vinha para a sociedade rural, fazia o que tinha que fazer e eu ia absorvendo o serviço. Então, eu tenho muita dificuldade de dormir hoje em dia, né? Porque eu sempre estudei na madrugada. Eu chegava do trabalho acabada, tomava banho, comia alguma coisa, dormia e madrugava para fazer trabalho, estudar para a prova. Então, assim, eu tenho muitas dores, assim, eu tive muitas lutas, eu tive muitos questionamentos que eu colocava na minha vida. E isso o Caetano conhece, né, Júlio? Antes de você vir ficar com a gente, assim, seu pai sempre me acompanhou, uma pessoa que me ajudou muito. Eu sou muito grata a ele, a todas aquelas pessoas que o Júlio falou no começo, a Jesuíta, né, que também trabalhou com a gente, o Tercílio, porque foram pessoas que me acolheram. Sabia o seguinte, e eu ganhava, gente, salário mínimo. Sabe o que é você se manter? Então, eu não tinha dinheiro para fazer xerox. Daí, o presidente da Rural falava, pode trazer os livros xerocar aqui, é uma forma da gente te ajudar. E me liberava, né? Então, assim, você está liberada para estudar desde que você dê conta do seu trabalho. Então, assim, trabalhei que tem bull de carga, como diz lá no Nordeste, mas sou grata, extremamente grata a todos esses anjos que passaram na minha vida, incluindo o Júlio, o Caetano, o Jussival, a Ademir, Tercílio, a Dona Iracema, seu Terceu, aquelas pessoas que me acolheram, né? Então, assim, se a Iraclésia conquistou alguma coisa na vida, profissionalmente, eu devo a anjos que passaram na minha vida e aos ex-presidentes da Rural, porque eu passei por 3 nesse processo da zootecnia, e os 3 todos permitiram que eu trabalhasse e estudasse. Então, é só gratidão. Eu sei disso porque a minha agronomia foi no mesmo ritmo seu também, né? As janelas que tinham entre uma aula e a outra, você tinha que sair correndo para fazer alguma coisa, voltar. Conheço bem a pegada. Daí tivemos uma pessoa que ela não se identificou e ela fez a seguinte pergunta. Quando você viaja nas suas apresentações, né, existe uma discriminação quando você fala do seu histórico? Não, assim, não, Júlio, não tenho, assim, pelo menos que eu tenha percepção, não. Assim, eu tenho umas passagens aqui pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, né? E também eu recebo muito convite para ir para o Nordeste, né? E assim, eu quando vou para o Nordeste, gente, eu me sinto em casa. Mas, assim, nas minhas apresentações, não, pelo contrário. Eu sempre tenho tido, assim, a admiração das pessoas, porque assim, o cargo de presidente da Rural, principalmente em relação à feira, a gente comunica muito, a gente participa de muitos programas de televisão antes do evento, tudo que está ligado ao segmento, a gente sempre é muito buscado para dar entrevistas. Então, as pessoas têm aquela percepção de que você é uma pessoa pública, né? E aí acha que a tua vida, assim, você nasce linda, loira e feliz, ou linda, morena e ruiva e feliz. E a gente tem dia a dia, gente, eu acordo 5, 6 horas, assim, nunca depois das 6, eu acordo muito cedo, fico sempre até muito tarde, ou trabalhando, ou vendo alguma coisa. Eu tenho um compromisso com meu filho, toda noite a gente senta para conversar, né? Porque eu sou uma mãe que saiu bastante, mas eu tenho uma função. A função de mãe a gente não delega, né? A gente delega o cuidado ali, a comida, a roupa, mas a educação, ela é nossa. E filha da mãe, parece que não é do pai, né? Então, assim, eu tenho isso. E eu sempre digo o seguinte, que as pessoas têm demonstrado, aonde eu vou, assim, muito respeito. E aí, assim, às vezes as pessoas acham que a gente é uma pessoa que tá tudo bem. Não, a gente também chora, né? A gente sente raiva, a gente explode. Eu sou uma pessoa como qualquer um de vocês, né? Com defeitos e qualidades. Então, eu acho que quem conhece a minha trajetória, e você é uma dessas pessoas, Júlio, sabe o seguinte, eu sou a mesma Iraclésia.
Ô, Júlio, em algum momento na sua vida, você pode me chamar ou no celular, ou no direct, em algum lugar, ou deixar um recado, aonde quer que seja, em casa, no meu telefone, eu posso não te atender na hora, mas eu te retorno. Então, eu não sou uma pessoa que, conquistei alguns, assim, eu fiz algumas conquistas na minha trajetória de vida, mas eu sou a mesma Iraclésia, né? Eu tenho origens, uma coisa que eu faço muito nessa pandemia é falar com pessoas que há algum tempo eu não falo, né? Então, assim, galguei algumas coisas, legal, bacana, mas eu tive anjos e a vida, elas são etapas, mas a gente sempre tem que voltar atrás, lá do começo, para a gente poder valorizar o que a gente tem hoje. Então, eu deixo a dica para vocês que são acadêmicos, vocês terão uma vida pela frente profissional, tipo assim, a cada degrau conquistado, celebre e agradeça, tá? A vida não perdoa em algum momento se você não é grato por aquilo que você tem. Então, agradeça por acordar, por ter direito a viver mais um dia, por ter direito a ter conquistas. É isso que a gente precisa da vida. Claro que isso a gente também, num determinado momento da vida, a gente enxerga isso mais claro. Mas eu tive uma formação de uma mãe muito religiosa. Então, a gente foi criado rezando e agradecendo. Então, quem é nordestino sabe do que eu estou falando, né? Então, a gente foi criado, olha, as dificuldades que a gente tem gente pior que a gente. Então, minha mãe compartilhava muito o pouco que a gente tinha. Então, eu participo dessas 12 entidades, todos os meus cargos são voluntários, gente. Aí vocês perguntam, mas por que você faz isso? Porque Deus tem muito mais para me dar, para minha família, para o meu filho. E assim, o ferro e fogo e tudo pelo dinheiro, às vezes a vida te dá de outra forma. Então, gratidão e celebração daquilo que você pode estar celebrando pelas oportunidades que Deus te dá na vida. Não, eu concordo com você, viu? Que tem que ser o que é, né? Tudo isso que você nos falou agora. Aí nós temos uma outra professora aqui, que é uma professora que a gente tem assim, ela parece que, como é que é, segue esse caminho que você trilha, tá? É uma pessoa que também vai dar inspiração para muitas dessas meninas que estão fazendo o curso de agronomia, que é a minha colega Sônia Mataruco, né? Ela coloca o seguinte, ela faz elogio primeiro, né? Ótima fala, parabéns. Perfil de uma mulher batalhadora, que aceita os desafios. Sei que não é fácil essa dupla ou tripla jornada. E ainda vejo que é uma mulher muito bonita. Para deixar para nossas alunas mulheres. Como lidar com isso? E se destacar no mercado de trabalho sendo mãe e esposa. Ou seja, ser bem-sucedida em todos os quesitos. Olha, obrigada, Sônia, pelo bonito, né? Assim, eu me senti lisonjeada. Aí, assim, o que eu vou dizer para as meninas, principalmente, eu tenho, por exemplo, hoje, entre meu carro, o escritório da Sociedade Rural, meu escritório, roupas esparramadas, né? E vou explicar para vocês por quê. A gente está... Hoje é sexta. Quarta-feira, eu tinha uma entrevista às 16 horas. Só que, assim, eu tinha uma reunião às 16, pedi para a gente, era uma reunião online, e falei, olha, então a gente vai, 15 minutos, assim, 10 minutos eu dou entrevista. Eu tenho bastante facilidade para falar e domino muito. Era até uma entrevista que eu fiquei na dúvida se era pela Rural ou era pelo Convênio. Pedi para o jornalista vir na Sociedade Rural. Mas houve um equívoco de comunicado e era um programa que vai passar amanhã de manhã, um programa de 30 minutos. E eu tinha atendido duas pessoas antes, né? Eu tinha duas agendas antes, a gente já está começando a fazer algumas agendas presencial, e o cara chegou para agendar um programa de 30 minutos no aí eu cedi o cenário do estúdio que a gente tem aqui, só que o fundo estava vermelho, eu estava com uma blusa vermelha, né? E aí eu falei, cara, mas assim, ó, a cara lavada, porque a maioria das entrevistas você dá de máscara, daí eu tenho sempre uma necessaire com uma base, né? Eu não uso muito. Hoje à noite eu falei, eu vou usar um batom mais claro, assim, porque eu tô cansada, né? Eu tive uma semana muito intensa, tá muito calor. Então, o que eu quero dizer para vocês, meninas? A gente é muito versátil, mas a exigência para nós, mulher,
para estar sorrindo, né? Para estar, assim, bem vestida, não que você tenha que estar assim, né, espalhafatosa, mas que você sempre tem uma roupa que você possa se posicionar para uma entrevista, para uma reunião, não é fácil. Outra coisa, unha, né? Você tem que estar, não tem coisa pior que uma mulher com uma unha mal cuidada. Então, assim, só para resumir para vocês, hoje eu não tenho tempo de fazer minha unha, então eu faço minha unha no salão uma vez por semana, não lavo o cabelo em casa porque não dá tempo, lavar dá, o banho dá, mas eu não tenho tempo de secar. O meu cabelo é um cabelo, né? Eu, inclusive, tomei a decisão que semana que vem eu vou reduzir o tamanho para facilitar, porque está muito calor, não consigo ir no salão. Às vezes você tem o horário que você pode ir no salão, mas a pessoa não pode te atender. Então, não é fácil essa jornada. Agora, meu marido é um marido compreensivo, né? Ele fica muito na fazenda, no Mato Grosso. Quando me conheceu, uma das nossas conversas eu tenho uma vida e essa vida é sonho, né? Então, se você quiser, assim, me matar, barre os meus sonhos. Então, havia ali alguns condicionantes. É fácil isso? Não. De jeito e maneira. Devo muito a ele é fundador da Rural, né? Uma pessoa bem relacionada, mas nem todos os homens entendem. E filho entende, assim, meu filho, porque ele cresceu eu já em atividade, né? Então, meu filho, assim, eu lembro que o ano passado foi um ano que eu andei bastante, né? Então, muita entrevista, muita palestra, muito evento. E eu faço isso porque está na minha atividade. Então, eu tenho uma malinha que eu viajo, né? Uma mala para assim, uma viagem de 1, 2 dias. Ele falava, mamãe, para onde a malinha vai? Né? Bem brincando. Eu falei, ó, a malinha hoje vai para São Paulo, depois eu vou para Brasília, depois eu vou para Bahia. E assim, mas eu falo com ele, o meu filho se sente seguro na formação que eu dou para ele. Meu filho sempre estudou independente, assim, de eu estar presente ou não. Procurei uma escola que tivesse uma metodologia mais assim. Agora, dizer para vocês que é fácil, não. Os meninos põem uma camisa, beleza, né? Uma calça, tudo ótimo. Mas aí ele não precisa de um batom, não precisa de uma base, não precisa, né, de acessório. A gente não. Alguém vai lá. Eu não tenho muito problema com isso. Ó, repito a roupa tantas vezes quanto for necessário. Né? Às vezes a gente toma algum cuidado se você vai dar uma entrevista, se não é com a mesma roupa que você deu, porque você não lembra de tudo. Aí a gente busca lá no Facebook, no Instagram. Né? Agora, não é fácil. É uma jornada muito difícil. Lembrando a vocês, eu sou uma pessoa que eu ainda tenho, da minha geração, tá, Júlio? Eu uso muito ainda escrever. Então, eu tenho muitos cadernos, eu sempre estudei fixando, cada um tem uma metodologia, mas eu gosto de escrever, eu sempre escrevi muito, né? Então, eu anoto muito no bloco de notas do celular, tenho as agendas online e tudo mais, mas eu gosto de anotar. Então, meu checklist é assim, 10 páginas. E eu sou organizada em relação a isso, e os meus colaboradores, eu mando checklist. Mando e-mail, muito e-mail de madrugada, para eles saberem, e repasso todo mundo. Chega sexta-feira, por exemplo, pessoal, o que não deu e o que deu. Porque é humanamente impossível, né? Separo por segmento, se é rural, se é minha empresa, se é o convention ou as outras instituições, mas se não for organizado, você pira, tá? Ela também deixou uma outra pergunta aqui. Na agricultura, você sente que existe rivalidade entre as mulheres agricultoras? Como é possível perceber em outros segmentos? Olha, eu entendo assim, eu acho que isso está caindo um pouco por terra. Fazem uns 3, 4 anos, a gente tem percebido que as cooperativas, os sindicatos, as sociedades rurais, as instituições ligadas ao setor, elas vêm fazendo um trabalho maior com a presença das mulheres, exatamente porque elas foram para o campo, ou pela dor, porque perdeu o pai ou o marido, né? E as escolhas. Então, muitas mulheres escolheram ser profissionais da área de agrárias, não tendo propriedade para o mercado de trabalho. As mulheres estão muito ligadas à agricultura familiar, né? Mas quando você tem a oportunidade de ser capacitada, como é o caso, né, das instituições, a gente tira a nossa sociedade rural, as cooperativas, a gente faz muito evento em conjunto, tá? Comemoração do Dia Internacional da Mulher, cursos em parceria com o Sistema Senal FAEP, né, de transformação,
A gente procurou fazer um trabalho, ao longo desses últimos anos, trabalho de capacitação. Então, quando você faz elas conviverem e entenderem que elas têm dores iguais, né? Cada uma na sua proporção, a gente entende que elas vão tirando um pouco essa rivalidade. Né? Então, hoje é muito mais fácil, dentro do nosso segmento agro, as mulheres se unirem. Eu acho que isso mudou muito nos últimos tempos, mas exatamente por isso, pela oportunidade delas conviverem mais e não se enxergarem como competidoras, mas sim como mulheres que podem transformar junto com as suas famílias, né? A gente tem algumas sucessões muito bem sucedidas, é um segmento mais tradicional, mais difícil, mas a gente tem conseguido isso através das capacitações, né? Então eu acho que hoje, agora, tem uma outra coisa que eu preciso deixar observado, eu faço isso com a maior cara de pau. Agro não é moda, tá? Não é moda, não é jeans, bote, chapéu porque é bonito e o segmento agro precisou acontecer no país, uma crise fora de época, né? Porque nós estamos desde 2015, 2016, 17, 18, 19, um agravamento de uma crise econômica, né? Uma crise econômica, uma crise política, uma crise de valores. Aí, para completar 2020, que era o ano que a gente retomaria a economia e uma grande expectativa, a gente teve uma pandemia. Então, nesse período que a gente vem se arrastando de crise, o agronegócio se posicionou, né? Então, ficou evidente que o PIB brasileiro foi aguentado pelo agro. Em plena pandemia, alguns segmentos do agro foi impactado, né? Mas, de uma maneira geral, a gente estava finalizando uma safra, a gente, né, entregando, indo para os potos, né, fazendo toda uma tramitação, e a gente conseguiu dizer, olha, o agro, mais uma vez, fez a diferença na balança comercial. Agora, não é moda, tá? Existe planejamento, existe afinidade, existe um monte de coisas que a gente precisa, uma empresa a céu aberto. Se for atividade primária, plantio, preparo de solo, plantio e colheita e destinação de produção, a gente está numa indústria a céu aberto. Então, você tem que ter muitas variáveis, muito conhecimento, e não pode ser moda, porque a gente encontra muito isso, né? Então, afinidade. Não sou da terra, mas eu quero fazer um curso ligado à área de agrárias. Beleza. Tem habilidade, tem vocação, segue em frente, que tem mercado de trabalho de sobra. E é assim, o advogado, o contador, a administração, um monte de áreas adjacentes estão ligadas para que esse movimento, esse segmento seja tão importante, né, e tão representativo. Então, às vezes, você não está numa atividade direta de agrárias, mas você pode atuar no setor muito bem. Eu tenho 2 pontos, né? Um, você sabe que eu sou dessa parte que você acabou de falar, né? Que não tem terra. Né? Mas eu tenho... Né? Vocês né? Participando ali de vocês, me deram essa inspiração. Uma outra... Tem uma história. Eu me lembro numa Expo Engá, que eu estava levando um catálogo de julgamento lá no Cimental. Aí apareceu um rapaz com a menina do lado, o rapaz vestido como se fosse um agricultor, assim, com aquele escudo na frente. Não era na fivela, era um escudo. Podia dar um tiro nele que você não acertava o cara. E o cara com a menina lá nas argolas de Cimental, com plaquinha falando lá em cima que era um Cimental. O cara olhou assim pro Cimental e... Que Nelore bonito! Eu passei do lado, eu sei que eu entrei dentro do núcleo cimental rindo. Vocês estão com o Nelore ali fora? Os caras começaram a rir, o cara passou do lado e não sabia por quê. Então, gente, se vão entrar nessa área, não entra com modinha, porque a gente não quer uma pessoa dessa, né? Chamando cimental uma raça europeia, né? De Nelore, que é uma raça indiana. A gente não quer um cara desses na área, né? Para a gente ter sempre o Brasil ser reconhecido por isso dali. Como eu mandei, não sei se vocês viram as imagens que eu mandei dos folders do Dia da Independência. Né? A agricultura é uma coisa que mantém o Brasil independente. Né? E a última pergunta, Iraclésia, é da Milena Rocha. Né? Ela fala o seguinte, que a sua história é muito inspiradora. Em algum momento, você pensou em desistir,
em meio aos desafios e dificuldades do meio. E eu sei, Iraclésia, que você teve desafios, dificuldades incríveis. Eu acompanhei muito isso. Olha, Milena, eu tive muitos questionamentos, né? Eu, assim, zootecnia um curso de 5 anos, depois a minha pós foi um ano e pouquinho, né? 1 ano e meio, mais ou menos. Eu ia muito para Curitiba. Eu, assim, como boa nordestina, com 30 anos que eu moro aqui, eu tenho uma dificuldade enorme com o frio. Então, assim, em pleno verão, você ia para Curitiba, chovia e esfriava, né? Então, eu ria. Mas, assim, eu sempre fui muito determinada. E eu me questionei muito. Teve épocas assim. Eu lembro que uma amiga, viu, Júlio, que eu não vou poder falar o nome, mas ela é nossa amiga em comum. Um dia ela disse assim: Nossa, você tinha que, assim, ir para o salão, cortar esse cabelo, pintar de outra cor, botar uma roupa e ir para balada e arrumar um namorado. Porque, assim, gente, houveram, assim, renúncias, né? Você imagina, eu não entrei na faculdade no tempo normal, eu primeiro cheguei aqui e depois eu fiquei, acho que uns 3, 4 anos que eu fiz o primeiro vestibular, não passei, no segundo eu passei, fiz cursinho e passei, porque eu cheguei aqui em Maringá com o ensino médio, né? E aí, quando eu passei, eu negociei com a Rural para continuar trabalhando, mas assim, por que eu não tinha namorado, né? Porque, assim, eu trabalhava e estudava. Se eu tivesse um namorado, eu tinha que cumprir as questões regulares, que seria sair no sábado à noite, né, no domingo. Digamos que a semana a gente desse aquela coisa. Mas no final de semana, todo mundo queria sair. Então, o final de semana eu trabalhava sábado o dia todo, domingo, às vezes, eu trabalhava e tinha que lavar roupa, cuidar das minhas coisas, porque, assim, né, a semana começava. E aí eu tinha uma feira. A Rural tinha uma feira. E aí a gente trabalhava, o Júlio sabe disso, Caetano lembra disso, a gente virava à noite. Então, assim, que namorado. Eu lembro que, assim, eu tenho uma passagem que um namorado, assim, que eu estava começando, a gente tinha um carro forte para pegar o dinheiro depois do show. Se não me engano, o Caetano estava comigo. E o cara chegou, me esperou, assim, e aí não podia, porque a gente tinha que fechar a sala, alguém tinha que ficar com essa chave, não podia ser identificado quem era a pessoa que ficava com a chave, então a gente ficava todo mundo. E o cara chegou para mim e falou assim: você escolhe a sociedade rural ou a mim, mas não deu outro. Eu falei: olha, muito prazer conhecê-lo, tipo assim, partiu, né? E eu tive outras situações similares, que a pessoa falava assim: você tem, assim, a sociedade rural em primeiro lugar, mas ela era a entidade que me dava o meu sustento, que me dava o meu salário. Então, assim, eu tomei uma decisão. Primeiro eu, segundo eu, até o 11º era eu, a primeira opção, né? E os meus sonhos. E do 12º em diante, eu pensava em outra coisa. Eu tive muitos momentos, quando essa amiga falou que eu tinha que ir para balada, arrumar um namorado, é claro que eu me questionava, eu era jovem, eu queria ter os prazeres da vida como todo mundo, mas eram escolhas, e eu fiz escolhas. E eu vou dizer para todos vocês que estão nos assistindo e que vai ver essa nossa apresentação em algum momento: as minhas escolhas, elas não foram equivocadas, muito embora em alguns momentos eu tenha chorado e querido desistir, né? Porque eu era muito diferente de uma jovem que já não era mais jovem, né? Assim, tão jovem. E assim, por que eu não ia para balada? Por que eu não ia, né? A única coisa que eu não abria mão muito, e estava muito relacionada à rural, eram as provas de cavalo, tá? Então, assim, tinha uma prova em Curitiba que já estava no bolo do contexto do meu trabalho. Então, eu ia, né? Me ajudou muito a parte prática para o universo acadêmico. Então, acho que na pergunta, de uma das perguntas aí, Júlio, é assim: você teve preconceito? Tive. Então, assim, zootecnia, só meninos, a gente era lá em meia dúzia. Quando chegava no 4º ano, que tinha que fazer os dias de campo, fazer os trabalhos práticos, os meninos não queriam que a gente fosse. Eu sempre gostei de grandes animais, então eles não queriam, a galera não aceitava a gente nos trabalhos lá de administração rural, os dias de campo. Aí o que eu fazia? Eu fazia uma moeda de troca. Como funcionária da Rural, eu conhecia os produtores, então eu tinha as fazendas em que eles abriam para a gente fazer o dia de campo, e eles não tinham. Então, na hora que eles topavam, eu falava: beleza, estamos juntos, só que as meninas têm que ir juntos. Aí a gente, assim, então eu usei muita moeda de troca pelo meu conhecimento profissional. E assim, estava errada? Não. Eu fiz escolhas,
no momento da adversidade, era a arma que eu tinha para lutar. Então, eles não queriam, beleza, a gente ia. Então, assim, para cada situação dessa, eu busquei uma solução. Mas, só reafirmando, Milena, muitos desafios e muitas vontades em momentos, assim, diferentes. Eu perdi a minha mãe no primeiro ano de zootecnia. Minha família morava no Ceará. Primeiro, meu pai perdeu a visão, ele fez uma cirurgia e ele perdeu a visão, ficou dependente de um transplante, então ele estava cego. E nesse intervalo, logo em seguida, minha mãe morreu. Então, eu fui acompanhar meu pai no tratamento, perdi todas as provas. Eu fiz os 5 anos das... Mas, assim, indo para as recuperações nos 2 primeiros anos, porque eu tive muita coisa pessoal. E eu ia todo ano para o Ceará visitar minha família. Então, Caetano e Júlio conhecem um pouco dessa história. E valeu a pena? Valeu. Eu perdi meu pai o ano passado com 89 anos. Mas em 30 anos que eu estive aqui, teve anos de eu ir 3 vezes, mas uma vez por ano eu ia visitar minha família. Nunca perdi as minhas origens. Levo meu filho desde que ele tinha 7 meses. Então, meu filho tem uma relação com a minha família que está lá muito forte, muito presente. Então, a vida é a gente não esquecer origens, de onde a gente veio, tá? E os desafios são para nos testar. Se a gente desistir nos obstáculos, não no primeiro, no segundo, no terceiro, e a gente sempre diz que às vezes o sucesso depende de um esforço bem pequenininho que ele está ali para você conquistar. Aí você desiste e daí já era. Desiste não. É fácil? Claro que não. Chore. Qual é o problema? Chore, grite bem, peça a Deus e continue em frente, que no final você sai vencedor. Heraclésia, enquanto você estava falando, ela mandou uma outra mensagem e ela escreveu assim, sou dessas. E vou ser sincero com você, ela é, tá? Ela é, né? Ela é. Pelo que eu conheço dela, ela é uma dessas meninas. Heraclésia, eu agradeço, tá, do fundo do meu coração. Você é uma pessoa... Ó, gente, ela falou ali que ela não... Você lembra que ela falou numa parte que se eu pedisse, ela falaria? Quando eu fui pedir a primeira vez para ela chegou, não, marca lá que eu vou, Júlio. Beleza, a gente já marcado era para outubro. Aí teve essa alteração da pandemia, eu fiquei preocupado. Putz, ela vai ter coisa para fazer e não vai conseguir. Aí eu falei, ela, não, beleza, tá certo. Eu li assim, sabe, você fica até meio sem reação. Aí eu cheguei e falei, não, tranquilo, então... Beleza, tá aqui hoje ela dando uma palestra pra gente. É uma pessoa incrível, gente. Eu espero que mais pra frente, quando terminar essa pandemia, né, que ela vá lá na faculdade, lá nos abrilhantar com a sua palavra lá também, junto pessoalmente. Tá? Muito obrigado pela sua palestra. Foi inspiradora para as meninas. Essa semana que a gente teve, depois, se você quiser, até passa os outros vídeos que a gente teve, foram inspiradoras. A Milena falando aqui, ó, fantástico também, ó, acabou de mandar. Essa semana, espero que tenha sido inspiradoras para as meninas do curso, tá? Que nem a Heraclésia falou lá, eu falei essa semana várias vezes e volto a dizer, a agronomia, na época, era conhecida como navio pirata. Né? Era homem e alguns canhões ali dentro. Então, hoje em dia, você vê um curso de zootecnia, veterinária, agronomia, você começa a ver o quê? Uma quantidade quase que começando a ter... Antigamente eram 2, 3 mulheres, hoje você tem 10 mulheres dentro da sala. 15, como teve num ano pra gente aqui na faculdade. Então, está aumentando, elas estão vendo, como a Heraclésia falou, por bem ou por mal, elas estão indo para a parte agrícola, tá? E isso é muito bom, como foi falado em umas outras palestras, é uma coisa interessante para todos, tá? E deixo aqui meu agradecimento do fundo do meu coração novamente para você, Heraclésia. Alguma palavra final aqui para dar para a gente? Ô, Júlio, só agradecer, né? Eu acho que a gratidão por tudo que Deus nos deu e nos dá até hoje. Então, eu desejo a todos os acadêmicos que estão aqui, professores, convidados, as pessoas que estão nos assistindo, eu, assim, só tenho que agradecer
e dizer que para mim é uma grande satisfação, né? Então, assim, para o Daniel, o Gilmar e o Eduardo, obrigada, que vocês tenham muito sucesso, né, com a faculdade. A você, Júlio, que está coordenando o curso de agronomia, conheço sua história, você diz, olha, não tenho terra, você tem tantos conhecimentos e tantos valores que você hoje chegou onde você está. Então, para mim é muito gratificante compartilhar um pouco daquilo que a gente vive, dizendo a todos que eu sou uma pessoa normal, né? Apenas tenho uma trajetória e alguns pontos que eu acho que vocês se identificam, né? E que essa identificação nada mais para que vocês reavaliarem cada um de vocês, sejam homens e mulheres. É claro que as meninas, né, vão se identificar um pouco mais, mas a persistência, a força de vontade e tudo aquilo que um ser humano precisa para se tornar um bom profissional, né, um bom gestor das suas atividades, é muito comum a todos, né? Então, mais uma vez, muita gratidão pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, e que eu continuo sempre à disposição. Às vezes a gente bate ali alguma questão de agenda, né? Mas eu tenho procurado atender, levar um pouco da minha mensagem, um pouco daquilo que eu fiz e faço na minha vida, porque se eu puder inspirar alguém e transformar um pouco dessa sociedade que a gente vive, eu acho que a gente se torna seres humanos melhores, e as gerações que virão, né, posterior a gente, terão outras oportunidades. Que Deus proteja a gente vive num momento ainda muito difícil de pandemia, a gente perde amigos, né? A gente perdeu ontem, antes de ontem, um amigo muito próximo aqui da Rural, a gente fica muito triste, a gente tem alguns relatos, né? Não muito bom, então que a gente não tire essa responsabilidade da gente, cuide-se todos nós, né? Para a gente fazer a nossa parte individual, para que de maneira coletiva a gente possa ter segurança de conviver e evitar ter. E se Deus quiser, isso já passe o quanto antes, para a gente voltar a ter pelo menos a oportunidade de conviver pessoalmente. Muito obrigada, boa noite a todos, que Deus fique no coração de cada um e que Nossa Senhora passe à frente de cada um de vocês. Muito obrigado, Iraclésia. Uma boa noite a todos. Não esqueçam a lista de chamada e que a semana que vem vocês têm que entregar os trabalhos lá no Teams, tá bom, pessoal? Uma boa noite para vocês, uma boa noite, Iraclésia. Muito obrigado pela sua presença. Até mais, gente!